Olá pessoal, mais um vídeo, ok? Agora a sessão 8.1 do nosso livro texto, tá? Mais uma aplicação, tá? Da integral. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre comprimento de arco, tá? O objetivo, vamos direto ao ponto, tá? O objetivo é, dado uma curva, tá? A gente querer calcular o comprimento dela. Nesse caso aqui, como a gente está estudando em cálculo, né, muitas curvas que são gráfico de funções, então a gente quer calcular o comprimento de um pedaço do arco de uma função dada, ok? Então, só para ilustrar o que a gente está querendo fazer, vamos colocar aqui, supondo que tem x, y, tá? Eu vou supor aqui que eu tenho uma função f, eu já vou colocar a hipótese, que é bem importante, tá? Do nosso protótipo aqui. A f é derivável no intervalo fechado limitado a b. Então, vamos supor aqui que você tem a, aqui você tem b, e você tem aqui o gráfico dela. O gráfico dela pode ser qualquer coisa desse tipo aqui, tá? Fato relevante é que você não tem presença de quinas nesse gráfico, ok? Na verdade, você não tem presença de pontos onde a função não é derivável, porque, por hipótese aqui, a função é derivável sempre. De acordo? Qual o nosso objetivo? O nosso objetivo é exatamente calcular a medida desse arco aqui, ó. Certo? Que arco é esse? É o gráfico da função f compreendido, né, para x entre a e b. Então, o objetivo seria calcular exatamente esse comprimento aqui. De acordo? Esse comprimento aí eu já vou chamar ele de L, tá? E a gente gostaria de uma expressão para esse comprimento de arco. De acordo? Bom, o que a gente sabe? Que tipo de curva a gente sabe calcular comprimento de arco? Na verdade, a gente sabe calcular comprimento de pedaços de reta, né? Ou seja, se o gráfico for uma reta e você pegar um pedaço desse gráfico, né, um segmento, a gente sabe calcular, porque a gente sabe calcular a distância entre pontos no plano. Então, esse vai ser o nosso material para tentar buscar quem é o L, ok? Para isso, eu vou dar uma ideia mais ou menos de como que a gente busca essa fórmula do comprimento de arco de uma curva, ok? Então, vamos lá. De cara, vou pegar o meu domínio AB aqui, né? Velha história de sempre. Na verdade, eu vou particionar meu arco aqui em pequenos arcos, tá? Então, um jeito de fazer isso, eu vou pegar meu domínio AB e particionar ele em N subintervalinhos, como a gente já fez sempre, ok? Cada subintervalinho vai ter tamanho Δx, B menos A sobre ele. Então, daí a gente já está careca, né, de fazer essa conta, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente particionar meu intervalo AB em N subintervalinhos, ok? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, se a gente for olhar, cada subintervalinho desse daqui, cada subintervalinho vai induzir aqui uma partição no meu arco, tá? Então, vamos ver aqui, ó, vai induzir uma partição. Deixa eu fazer aqui o desenho, ok? Aqui. Observe que eu não estou com problema de área aqui, é um problema de cálculo de comprimento de arcos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu estou, na verdade, escrevendo esse L aqui, com uma soma aqui, por exemplo, desse arquinho, mais esse, né? Só que a velha história de sempre. Na verdade, eu só peguei o problema maior e subdividi ele em N problemas menores, tá? Mas eu continuo com o problema. De acordo? Outra coisa que eu vou fazer aqui, o que a gente sempre fez, né, até hoje, o A aqui eu vou chamar de x1, x2, perdão, errei, né? O A é o nosso x0, a gente começa do x0, e o primeiro intervalinho é o x0, x1, o segundo intervalinho é o x1, x2, o terceiro é o x2, x3, até que a gente chega aqui no iésimo, que é xi menos 1, xi. De acordo? Claro que eu vou focar a minha construção aqui, né? De acordo? Então, vamos colocar aqui uma seta aqui. Então, eu vou focar a minha construção aqui, no intervalinho xi menos 1, xi, e depois eu vou fazer isso para todos os subintervalinhos, tá? Então, observe o seguinte. Se vocês olharem aqui o intervalinho xi menos 1, xi, aqui eu tenho um pedacinho de arco, né? Que liga esse ponto até esse ponto, ok? Um pedacinho de arco curvo aí, né? Pelo meu desenho.
o que a gente vai fazer? A gente vai aproximar esse pedacinho de arco pelo seguinte, deixa eu pegar uma cor aqui que fique bem clara ali, pode ser azul, tá? E eu vou mostrar aí como que a gente vai fazer. Ok? Então, você olha aqui esse ponto e esse ponto aqui. Esse ponto é o f de x menos 1 ou f de x. Então, eu vou aproximar, já que minha função é diferenciável, é mais do que contínua, né? Eu vou aproximar esse pedacinho de arco compreendido aqui, né? A imagem do intervalinho x menos 1, xi, eu vou aproximar para um segmento de reta. Tá? E isso eu vou fazer para todos os subintervalinhos. Ok? Estão percebendo que a aproximação é boa, né? Já que eu tenho uma função derivável no intervalo, tá? Eu tenho uma aproximação mais ou menos boa, mas obviamente que eu estou errando aí. De acordo? Então, vou pegar aqui uma cor diferente de novo e vou focar aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse pedacinho de arco aqui, será que a gente sabe calcular? Né? A gente sabe sim, porque a gente entende quem é esse ponto. Esse ponto é o xi menos 1 xi. Perdão, esse ponto aqui é o x menos 1 f de x menos 1. E esse ponto aqui é o xi f de xi. Ok? Então, na verdade, esse comprimento de arco aqui, ou seja, esse segmento em vermelho aqui, ele nada mais é do que a distância entre dois pontos no plano, né? Então, vamos calcular esse pedacinho aí e ver quanto dá. Então, para fazer essa conta, vamos lá. Distância entre dois pontos no plano, né? Eu vou pegar exatamente vamos colocar aqui em cima, o xi, deixa eu reduzir aqui a caneta, tá? Eu vou pegar exatamente o xi menos 1, vou levar ao quadrado, né? Ou seja, eu estou fazendo a diferença das abscissas ao quadrado, e vou somar com a diferença das ordenadas ao quadrado, né? E daí eu vou tomar a raiz disso aqui. Tá? Tomei a raiz aí. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho. Feito isso, ou seja, o que eu fiz aqui? Eu tenho exatamente a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui. Que é exatamente o comprimento desse arco em vermelho. Só que isso aqui eu vou fazer para todos os subintervalinhos, né? Tá? Eu vou fazer aqui, eu vou apagar aqui a hipótese sobre a função, ok? Vou apagar aqui o título também, tá? A hipótese eu vou colocar aqui, então, a minha função f é derivável no intervalinho AB. Essa é a informação que eu tenho sobre a função f. Essa continha aqui, né? Essa continha aqui, nada mais é, se eu chamar esse cara aqui, vamos pegar esse cara aqui de delta Li, tá? Então, olha só, o que eu tenho aqui? Um segmento de reta que eu só chamei de delta Li. Então, essa medida é dada por isso. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Para cada subintervalinho, eu vou pegar essas medidas aqui e vou somar todas elas. Então, vamos lá. Eu vou pegar e vou somar com I de 1 até N. Vamos lá. Raiz xi menos 1 ao quadrado mais f de xi menos f de xi menos 1 ao quadrado. Perdão, aqui tem 1 quadrado. Tá? Eu espero que isso não seja novidade para ninguém, porque o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é calculando a distância entre os pontos xi menos 1, f de xi menos 1 com xi, f de xi. Distância entre dois pontos no plano. Tá? Já entendi o que isso significa, só para não congestionar muito. Tá? Ok? O que eu fiz aqui foi somar. Né? Somar, na verdade, eu estou somando n parcelas desse tipo. Ou seja, eu estou fazendo o cômputo aqui desses segmentos de reta aqui. Tá? Se você fizer o cômputo desses n segmentos de reta, o que você tem? Você tem uma aproximação do nosso L, concorda? Vou apagar também esse delta L aqui, que não significa muita coisa, tá? E o L que eu estou querendo buscar, vou dizer aqui, ó, o L quem que é, né? Que é o comprimento de arco. Então, olha só, usando recursos de ensino médio, calcular o comprimento desse arco aqui, ok? Eu não sabia, mas eu aproximei ele.
E essa aproximação ela é boa em que sentido? Se o meu n aqui aumentar, certo? O que acontece com o intervalinho xi menos 1xi? Ele vai ficar, o comprimento dele vai ser menor. Então as aproximações aqui vão ficar cada vez melhores. E no limite, quando o número de subdivisões n aí, né, vai para o infinito, isso é o que eu entendo como sendo o comprimento do arco. Tá? Então eu posso agora apagar esse aproximado aqui e dizer que o L nada mais é do que o limite, quando n tende a infinito, dessas somas aqui. Agora o fato é o seguinte, que isso daqui não é soma de Riemann de alguma função conhecida. A gente não está visualizando aqui, né, o que é uma soma de Riemann. A soma de Riemann você tem que ter o somatório e de 1 até n, sei lá, da função g de x e estrela, delta x, né? A priori aqui eu não estou enxergando isso. Mas na verdade eu vou fazer isso aparecer agora, tá? De que forma? Então vamos lá. Algumas considerações importantes aqui, ó. Esse xi menos 1 menos xi ao quadrado é o nosso Δx. Então, na verdade, o xi menos 1 menos xi, ou o xi menos 1, é o Δx. Quando você leva ao quadrado, vai ser o Δx ao quadrado. Agora, eu vou precisar trabalhar com esse termo aqui, ó. Tá? F de xi menos f de xi menos 1, eu vou precisar trabalhar com ele. Tá? E para trabalhar com ele, a gente vai recorrer ao teorema do valor médio, seção 5.2, com certeza. Então, teorema do valor médio. Por quê? O que diz o teorema do valor médio? Né? Se você der um zoom aqui, você tem um ponto xi menos 1, f de xi menos 1, xi, f de xi. Nesse intervalinho xi menos 1, xi, a minha função ela é derivável. Então, eu posso aplicar o teorema do valor médio nesse intervalinho. Então, o que o teorema do valor médio diz para a gente? Né? Que existe um xi estrela, então, existe um xi estrela no intervalinho xi menos 1, xi, na verdade aberto, né? Ok? De tal forma que essa diferença, certo? Pode ser escrita como a derivada nesse ponto vezes o xi menos 1. Concorda? O que a gente está fazendo aí, né? Lá no teorema do valor médio, a gente tinha uma função f, derivável no intervalo fechado limitado a b. Então, a gente dizia o seguinte, que existia um c no interior do intervalo, tal que a derivada nesse ponto c coincidia com a inclinação da reta secante, né? Que passa em AF de A, BF de B. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Como a minha f, né, se você olhar aqui, a minha f no intervalinho xi menos 1, xi ela é derivável, vai existir um x estrela nesse intervalinho, tá? De tal forma que a derivada nesse x estrela aqui coincide com a inclinação da secante, que é exatamente esse cara dividido por isso. Ok? Aqui cuidar que eu coloquei não tem nada a ver com o intervalo isso, tá? Então, vamos só tirar aqui para não congestionar muito. Ok? Vou colocar um parênteses, e isso é verdade pelo teorema do valor médio. Ok? E lembrando que esse x estrela, né? Esse x estrela aqui, ele está no intervalinho xi menos 1, xi, ou seja, ele está no iésimo subintervalo. Ok? Ele está aqui dentro. Perfeito? Então tá ok. Então vamos tentar agora reescrever esse limite usando essa informação agora e ver o que a gente tem. Então, tem aqui o limite, quando n tende a infinito, soma, e de 1 até n, raiz, vamos colocar aqui, eu tenho Δx ao quadrado, mais, esse cara aqui eu estou substituindo por isso, só que agora eu tenho que levar ao quadrado. Então, vai ficar exatamente o f de xi estrela ao quadrado, vezes o xi menos xi menos 1, que é o ΔX ao quadrado. E agora a coisa começa a ficar mais interessante, ó, porque agora eu tenho aqui o limite, quando n vai para o infinito, soma, e de 1 até n. Observa agora que o ΔX ao quadrado aqui eu posso colocar em evidência, e ele vai sair do radical aí, né? Como ele é positivo, o módulo dele, né, que teria que sair o módulo, é ele mesmo.
Então vai ficar o que aqui? Raiz de 1, né, já que eu coloquei o ΔX ao quadrado de evidência, mais f' de x estrela, perdão, vou pegar a borracha aqui, aqui eu preciso colocar o quadrado, né, vezes ΔX. Ou seja, o meu L, que eu escrevi como limite dessa soma de comprimentos pequenininhos, né, de segmentos de reta, ok? Que são esses caras aqui, ó, né? A gente fez essa aproximação linear aqui, né, para o nosso comprimento, ok? Isso daqui eu consegui escrever desse jeito, usando o teorema do valor médio. Olha a importância do teorema do valor médio, para a gente poder argumentar. E agora eu consegui reescrever isso desse jeito. E aqui eu tenho exatamente a soma de Riemann, de qual função, né? Então vamos lá. Aqui o que eu tenho? Vou escrever isso. Isso, por definição, é exatamente você somar de A até B. Qual função? Raiz de 1 mais f' de x ao quadrado de x. Ok? Então a gente ganhou de graça uma expressão, em termos da integral, obviamente, para o comprimento daquela curva lá, que é o comprimento do gráfico. É exatamente essa soma aqui, tá? Ou seja, deixa eu avançar um pouquinho, tá? O que a gente acabou de ver? Vamos pegar aqui x e y, tem o A, tem o B, aqui eu tenho uma função f, né? Então, gráfico y igual a f de x. O que a gente pediu de cara é que f não tenha problemas, né? Ou seja, f é derivada, ou seja, ela é mais do que contínua, né? Em AB, tá? E a gente buscou o L, que é exatamente o comprimento desse arco aqui, ó, tá? Daqui até lá, ok? O comprimento do gráfico da função f, né? Compreendido aí para x entre A e B. E a gente observou que isso é exatamente somar de A até B, raiz de 1 mais f' de x ao quadrado de x. Isso na notação de Newton, né, para derivada. Ou se não, vamos melhorar aqui, na notação de Leibniz. 1 mais dy dx, né, derivada ao quadrado vezes dx, ok? Mas a essência aqui é isso aqui, ó, tá? O L é o comprimento do arco, ok? O comprimento do gráfico da função derivável, né? Compreendido entre A e B aí, ok? E ele é dado por essa expressão aqui. Observe que isso é uma transformação da função f, eu crio uma nova função, tá? O que eu já quero vender para vocês, e isso vai ser bem interessante a partir de agora, é que integrais, vamos lá, integrais onde o integrando envolve um radical, normalmente são muito chatas do ponto de vista de cálculo de primitivas. A gente não vai conseguir calcular primitivas para a maioria delas. Aí que as técnicas numéricas começam a fazer valer, ok? Nessa sessão ainda, eu vou estimular vocês a identificar o problema, buscar a solução em função, né, o problema qual? De identificar o comprimento de arco de uma curva, tá? Mas você não consegue pagar o preço de achar a primitiva para usar o teorema fundamental do cálculo, mas daí a gente vai recorrer ao computador e às técnicas numéricas para aproximar esse número aqui, ok? É isso que a gente vai fazer agora nos próximos passos agora do nosso vídeo aí, ok? Então tá, vamos lá, já é uma expressão bacana, bonito isso, tá? Você calcular o comprimento de arco de uma curva, eu acho que é uma coisa bem legal, porque até então, ensino médio, a gente sabia calcular a distância de pontos no plano, e isso permitia calcular o comprimento de arco de um segmento de reta, né? Mas agora a gente está mudando, tá melhorando aí os nossos limites, né? A gente está avançando mais, tá? Então, o primeiro exemplo, um exemplo bem simplesinho, tá? Esse exemplo é simplesmente para ver se a nossa expressão ela tá boa, né? Para a gente confiar nela, né? Vamos pegar aqui a função f de x igual a x, tá? Agora eu vou pegar os pontos aqui, eu vou desde o 0 até o 1.
E o objetivo é calcular o comprimento desse arco aqui, ó, que eu estou pintando aqui de vermelho, ok? É a parte do gráfico da função que está compreendida aí, né? Entre 0, 0 e 1, 1, ok? Então, a pergunta é, esse L aqui é quanto? Obviamente que aqui a pergunta é muito simples, né? Porque aqui o que você tem? Você tem um quadrado, né? Ok? Ou aqui você tem um triângulo, é 1 e 1. Então, esse cara aqui, 1, esse cara, 1. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 2. Então, esse cara aqui só pode ser raiz de 2, né? Ok? Nós vamos ver o que é o L. O L é a integral do 0 até 1 de raiz de 1 mais f' de x, tudo ao quadrado, né? Dx. Então, esse aqui é exatamente somar de 0 até 1, raiz de 1 mais. Aqui eu tenho f de x igual a x. Então, quem é f' de x? É 1. Então, aqui eu tenho 1 ao quadrado de x, ou seja, eu tenho integral do 0 até 1 de raiz de 2 de x, ou seja, raiz de 2 vezes o tamanho do intervalo, ou seja, raiz de 2 unidades de comprimento, ok? Pelo menos para mostrar para vocês que a nossa expressão aí ela é bem razoável, tá? Próximo exemplo ilustrativo, tá? Um exemplo que eu acho que muitos de vocês devem ter curiosidade, tá? Eu vou dar uma ideia de como a gente vai fazer a conta e vocês vão ter que recorrer ao GeoGebra ou outro softwarezinho, né? Para apoiar vocês aí nas contas de vocês, tá? O que a gente vai fazer aqui a gente vai pegar o gráfico da função seno de x de 0 até π. Então, a função seno ela faz isso aqui, ó. Não é? Então, o gráfico aqui, f de x igual é o gráfico da função f de x igual a seno de x, tá? Então, esse pedaço aqui, ó, de curva, tá? Pergunta qual seria o comprimento desse arco, ok? Bom, para fazer essa conta, obviamente que esse comprimento aí, com certeza, sabendo que essa altura aqui no π sobre 2 é 1, né? Então, esse comprimento com certeza é maior que π, certo? Que seria ir direto daqui para cá, né? Da π. E com certeza é menor ou igual que eu subir aqui até 1, andar π e mais 1. Ou seja, com certeza esse L é maior que π e menor que π mais 2, né? Ele está no intervalo π mais 2. Claro que a gente quer buscar quem é ele. Beleza? Isso é só uma informação, tá? Vou até apagar ela. Beleza? Quem seria o L nesse caso? O L nesse caso seria a integral de 0 até π de raiz de 1 mais. Eu preciso da derivada da função seno, que é o cosseno, ao quadrado de x. Ok? Então, olha só, o comprimento de arco é dado por isso. Observe que apresentar ele desse jeito é algo relativamente simples, né? Agora, o problema é o seguinte, achar essa primitiva, será que é um problema simples? Tá? Aí que agora eu quero vender para vocês algumas ideias, que o cálculo até então, ele sempre foi muito baseado em cálculo de primitivas, tá? Os cursos de cálculo, tá? Anos 80, anos 90, anos 2000, né? O recurso de computação agora é muito forte, tá? E a gente sabe que calcular primitivas é uma coisa bastante chata muitas vezes. E hoje a gente tem recursos aí de alguns sistemas de computação algébrica aí bem potentes, ok? Então, muitas vezes, em vez da gente sair calculando isso aqui, a gente pede para a máquina. Quanto é isso? Tá? E, nesse caso aí, se vocês, até como uma dica, né? Se vocês forem lá no site wolframalpha.com, tá? O Wolfram Alpha, na verdade, existe um software chamado Matemática, tá? Que, na verdade, é equivalente, né? É desse grupo da Wolfram, ok? E se você for lá e digitar o seguinte, no campo de entrada lá, né? Digitar o seguinte, coloca assim, integral of. Eles colocam assim, SQRT de 1 mais cosseno ao quadrado de x, ele vai fazer a continha para você e vai te dar uma resposta. E muitos de vocês não vão entender a resposta, porque no final das contas ele vai apresentar essa integral aqui em função de integrais elípticas. Tá? Ou seja, você tem que andar bastante para entender essa primitiva.
essa primitiva ela não consegue ser escrita em termos de funções elementares, ou seja, funções que a gente aprendeu até então. Tá? Então, o que você percebe é o seguinte, que independente da técnica que vocês usem para tentar achar a primitiva dessa função, vocês não vão conseguir. E daí vem a pergunta, poxa, mas então morri? Eu não consigo fazer essa conta aqui? A resposta é não morreu não. Aí vem a parte interessante, que são os procedimentos numéricos, né? Então, a gente pode buscar a máquina para ajudar a gente, tá? E eu vou tentar vender para vocês isso agora um pouquinho, tá? Então, a gente vai recorrer a procedimentos. Vamos colocar aqui um procedimento computacional. Um procedimento numérico, né? Ok? Que, na verdade, o que a gente vai fazer é usar a máquina, né, para ajudar a gente a aproximar esse número. Sempre lembrar agora algumas coisas, tá? Observe que essa função que aparece aqui é uma função contínua, ok? Mais que contínua, não, mais, ela é contínua, no intervalo 0π, tá? E ela é positiva. Então, na verdade, esse comprimento de arco é a área sobre o gráfico dessa função no intervalo 0π, né? O que eu estou vendendo para vocês aí é o seguinte, se vocês tiverem um procedimento numérico bacana para aproximar esse tipo de integral, se você quer computar o L é isso, você aproxima. Se você precisar desse número, né, uma aproximação desse número, você tem condições de fazer. Sempre lembra, gente, eu costumo dizer isso para os alunos, né? Sempre que você precisa de raiz de 2 na máquina, você tem que aproximar. Então, a máquina ela tem um procedimento numérico para aproximar isso, com 15 casas, por exemplo, ou 16 casas, que é o padrão da maioria das máquinas. Elas trabalham com 16 casas de precisão. Ok? Então, não é nenhum absurdo, né, você ter o L escrito desse jeito e precisar fazer esse conto. Ok? Então, minha sugestão para aproximar esse valor é a gente usar o recurso do GeoGebra. O GeoGebra é uma coisa muito simples, é gratuita e ajuda bastante, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, a nossa opção aí vai ser usar o GeoGebra, tá? Ok? Todos vocês já vêm usando, né? Então, é um software que resolve isso pra gente, tá? E de cara, quando você abre o GeoGebra, né, você vai trabalhar com uma aproximação numérica dessa área aqui. Então, de cara, você já vai lá e seta o arredondamento do GeoGebra para 15 casas. Ok? 15 casas de precisão, para você já trabalhar com 15 de cara. Ok? E agora eu vou apresentar alguns comandos que são bem úteis aí no GeoGebra para você fazer o cômputo, né, desse comprimento de arco, tá? Então, no GeoGebra, o que você vai fazer? Então, a primeira coisa, você vai ter que definir a função, né? Qual função? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, vou colocar em azul, tá? Então, a gente precisa definir essa função lá no GeoGebra, primeira coisa. Então, eu vou lá e digo para o GeoGebra o seguinte, ó, no campo de entrada, f de x igual a SQRT de 1 mais cosseno ao quadrado de x e acabou. O que o GeoGebra vai fazer? Ele vai ter uma tentativa de apresentar o gráfico dessa função para vocês. Então, vamos lá e visualizem o gráfico. Tá? Desculpa, eu quero fazer um pouquinho diferente. Essa função ela tem que estar definida no intervalo 0π. Então, já vou apresentar para vocês um recurso que define essa função no intervalo que se quer. É exatamente o comando function do GeoGebra. Então, você vai lá e coloca function, a função f, que eu queria, que é SQRT de 1 mais cosseno ao quadrado de x. Opa, fechei aqui, não deveria. Tá? Agora, esse comando ele vai querer o intervalinho, a parte inicial do intervalinho e a parte final do intervalinho. Então, o que você vai fazer? Você vai lá e define f de x como sendo a função, né, que tem essa expressão nesse intervalinho. Esse é um comando bastante interessante. Tá? Ele vai te dar ali o gráfico dessa função naquele intervalinho. O que você está querendo computar? Você está querendo computar a área sobre o gráfico dessa função, né? Quando eu falo área sobre o gráfico, né? Se fosse esse caso aqui, f de x igual a seno de x, né? Seria essa areazinha aqui. Então, vocês vão lá e vão ver o gráfico da função e vão buscar, né? Visualizar a área, né? Desde o eixo x até o gráfico, né? Reta x igual a 0 à esquerda, reta x igual a π à direita. Tá? Uma outra coisa bem importante para vocês definirem no GeoGebra, que eu uso bastante, é você definir o n, né? Que eu vou na verdade, usar um procedimento numérico, tá?
aquele esquema de escolher o ponto da esquerda, o ponto da direita, o ponto médio, ou eu vou usar muito a regra dos trapézios, ok? Eu vou apresentar um vídeo para vocês falando um pouco sobre aproximação de integrais, tá? E a regra dos trapézios é uma regra bem interessante, ok? Mas enfim, esse n aqui é importante porque é o número de subdivisões do intervalinho, né? Intervalinho 0π aqui, eu vou ter que dividir ele em n subintervalinhos, tá? Então, existe um comando que eu acho bem bacana, que é chamado comando controle deslizante, sempre lá o C maiúsculo, né? Controle deslizante, o D maiúsculo também, certo? Eu vou dizer que o meu n vai começar no 5, de acordo? E vai no máximo até 200, pulando de 1 em 1. Então, começa aqui, vai no máximo até isso, incremento de 1 em 1. Ok? Vai aparecer uma barrinha ali no GeoGebra, né? Uma barrinha com n aqui, por exemplo, n igual a 5. Se você clicar nesse cara aqui com o cursor e puxando, esse cara vai atualizando. 6, 7, 8, 9, 10, ok? Vocês já devem ter usado isso, de acordo? E agora eu vou fazer a aproximação do comprimento de arco. Vou dizer que L, pode colocar assim, L igual. Agora tem um comando lá que é bem bacana, que é exatamente a implementação da regra dos trapézios, tá? Soma trapezoidal, certo? Qual é a entrada? A entrada é a função f, então é só colocar f aí, o intervalinho 0π, tá? E o número de subdivisões é o n, ok? Pronto, o que ele vai apresentar para vocês? Para aquele n que está setado, ele vai te dar uma aproximação do L, de acordo? Então, você vai ter uma aproximação do comprimento de arco. Sempre lembrar que o L é o comprimento dessa curva. Mas aqui você jogou um cálculo de área. Essa é a parte interessante. De acordo? E observa que você está começando com n igual a 5, né? Então, a gente vai começar aqui com n igual a 5. Daí, quando você pega e seta 6, 7, 8, 9, 10, vai acompanhando o L para ver como que está a convergência. Uma coisa aqui muito bacana nesse caso, eu fiz o teste. Quando você pegar o n, vamos colocar aqui o n igual a 19, só 19, certo? Você já tem 14 casas de precisão do seu comprimento de arco. Observa lá no GeoGebra, ok? Por que isso? É porque essa função aqui ela não varia muito, veja o gráfico dela, tá? No intervalinho 0π ela é um gráfico bem bacana, ok? Perfeito? Então eu quero que vocês percebam isso, tá? E vocês cheguem mais ou menos quanto é o L, ou uma boa aproximação do L, né? Poxa, se com n igual a 19, essa continha aqui já vai te dar 14 casas de precisão, poxa, você já tem quase a precisão de máquina, né? Uma coisa que é importante é que o que significa soma trapezoidal, tá? É a regra dos trapézios, a ideia é muito simples, tá? Vamos supor aqui que você tem esse problema aqui, ó, tá? Olha aqui, que você quer calcular essa área. Como que funciona a regra dos trapézios? Eu vou dividir meu intervalinho inicial aqui em n subintervalinhos. Nesse caso aqui eu vou pegar quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suponho que o problema fosse calcular a integral de seno de x, né? De 0 até π, ou seja, calcular essa área aqui. Suponho que esse fosse o problema. Tá? Então fui lá e dividi o intervalo 0π, ou seja, o meu domínio, em 6 subintervalinhos. Tá? Então vamos lá. Então dividir em 6 subseções aqui, né? De acordo? Não sei se vocês lembram, quando a gente olhava aqui o primeiro subintervalinho, eu pegava um carinha aqui e fazia isso, né? Uma representação desse tipo. A mesma coisa aqui, aproximava por área de retângulos. A regra dos trapézios ela faz um pouquinho diferente a ideia. A aproximação. A aproximação pega o primeiro subintervalinho. Então, você vai pegar o ponto da esquerda, o ponto da direita e vai ligar para um segmento de reta. Ok? Agora, você vai para o segundo subintervalinho. Você pega o ponto da esquerda, pega o ponto da direita e liga para um segmento de reta. A mesma coisa aqui, ó. Ok? E daí observe que essa areazinha aqui é a área de um triângulo, mas nesse caso aqui é um trapézio, 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 trapézio e trapézio. Ok? Então, no final das contas, eu aproximo a minha área por uma soma de áreas de trapézios. E somar área de trapézio é uma coisa muito simples, tá? Ou, área de trapézio é simples, né? Base maior, né? Se você olhar esse trapézio aqui, exatamente a F desse cara, mais a F desse cara, que a gente conhece, porque eu sei esse ponto,
A altura é ΔX. Então, eu somo as bases, base maior, base menor, multiplico pela altura e divido por 2. Pronto. Fica um algoritmo muito simples. Tá? Então, qual foi o esquema aqui desse exercício? Eu dei um problema para vocês que era calcular o comprimento dessa curva aqui. Ok? A expressão de comprimento de arco joga o comprimento de arco como sendo a área dessa função agora, a área sob o gráfico, né, dessa função, nesse intervalinho aqui. Bom, achar a primitiva disso aqui, impossível. Fui lá e foquei no GeoGebra. Defini a função, essa função, observei o gráfico dela, observa lá. Criei o N aqui, o número de subdivisões, deixei ele um pouco livre para eu ficar mudando ele. E fui lá e usei o algoritmozinho, né? Vocês podem fazer em C isso, tá, gente? Eu só estou fazendo isso para facilitar a vida de vocês. Eu peguei o gráfico de F, intervalo 0π, dividi em N subintervalinhos, e fiz aproximações lá por trapézios. E somei a área desses trapézios e fui acumulando em L. Eu fiz isso para N inicialmente como sendo 5, ok? Daí depois N igual a 6, N igual a 7, N igual a 8, esse cara aqui vai mudando. Eu quero que vocês percebam que já no N igual a 19, você está enxergando o L com 15 casas e não muda mais nada, está tudo fixo. É sinal que se você for para o 20, 21, 22... você não vai ter mais uma aproximação que você gostaria, né? Pelo menos visual você não está enxergando mais. Ok? E observe que eu não estou pegando N igual a 1000, 10 milhões. Estou pegando igual a 20, tá, gente? E já tenho 15 casos ou 14 casos aí de precisão. Beleza? Ok, esse é um exemplo. Vou tentar focar agora em outros exemplos, tá? Uma outra funçãozinha que a gente gosta bastante. F de x igual a x quadrado. Ok? Vamos pegar aqui, acho bem interessante, porque a gente já fez bastante coisa com essa função no intervalo 0,1, né? Agora suponho que você queira calcular o comprimento desse arco aqui. É o gráfico dela, né? De 0 até 1. Então eu quero calcular esse comprimento de arco aqui, ó. Ok? Vamos colocar aqui ele bem marcado. Tá? Obviamente esse comprimento, se eu chamar ele de L, com certeza ele é menor do que, ele é maior que isso aqui, ou seja, ele é maior que a raiz de 2. E com certeza ele é menor que 1 mais 1, que é 2. Então o L é alguma coisa entre raiz de 2 e 2. Bom, a gente sabe que o L nada mais é do que integrar de 0 até 1, raiz de 1 mais, quanto que é a derivada de x quadrado? É 2x, eleva ao quadrado, dá 4x quadrado dx. Ok? É possível calcular essa primitiva? Nesse caso tá? É uma coisa que eu não tenho mais feito nos cursos meus, tá? Então, para achar a primitiva aqui eu tenho que fazer uma substituição trigonométrica. Então, se alguém se interessar, seção 7.3 do nosso livro texto faz, ok? Faz e você pode buscar isso exatamente, tá? Novamente, eu tenho um problema, que é calcular o L. O L eu aproximo desse jeito. Será que eu sei a primitiva? Você pode tentar fazer por conta, ou você pode ir lá no Wolfram alpha.com e digitar lá integral of SQRT 1 mais 4x quadrado. E ainda você pode colocar os limites de integração. E ele vai te dar a resposta exata. Ok? Eu não estou mais fazendo a seção 7.3 porque eu acho muita técnica, tá? A gente às vezes tem que focar um pouco nessa parte numérica, é uma parte importante, tá? Então, se alguém tiver interesse em entender a técnica numérica, a técnica algébrica aí, né, para você fazer uma substituição trigonométrica e calcular essa primitiva exatamente, beleza. Se você não quer fazer isso, você pode ir lá no Wolfram Alpha e pedir para ele. Ele vai te dar essa primitiva aqui, ok? Então, são duas opções, tá certo? E o que eu estou focando com vocês agora é uma terceira opção, que é exatamente você... Bom, eu tinha um problema que era calcular esse comprimento de arco. Esse comprimento de arco eu escrevi como a área sobre o gráfico dessa função positiva. E contínua, obviamente, né? No intervalo 0,1. Então, mesma história. GeoGebra. Tá? O que a gente faz? Primeiro, vai lá e define, não f, mas uma outra função. Acho que antes eu defini como f, mas
Cuidar que f é a nossa f inicial, né? Se quiser definir como g, define lá para ele assim, function sqrt de 1 mais 4 vezes x ao quadrado, né? De 0 até 1. O que ele vai fazer? Ele vai te apresentar o gráfico dessa função. E novamente você vai lá e coloca o n igual controle, né, deslizante. Começa no 5 de novo, vai no máximo até 500, pulando de 1 em 1, tá? E daí você define L aqui como sendo soma trapezoidal de quem aqui? É a função g de 0 até 1 com o n que está setado. Ok? E ok, observe o que está acontecendo, né? O que é bastante importante é você focar no n, né? Se você deixar ele visível lá, vai ter uma bolinha aqui, n igual a 7, por exemplo. Se você clicar nele e tocar para frente, ele vai começar a atualizar. E a tua soma aqui vai sendo atualizada. E você observa o valor da área. Que é uma parte interessante, é a seguinte. Você pode observar que quando você tiver o n mais ou menos como sendo 200, você ainda tem L apenas com 6 casas de precisão. Isso está dizendo para a gente o seguinte, que você vai precisar aumentar mais o n para conseguir mais precisão desse número aqui. Tá? Por que isso acontece? Se você comparar essa função com a função, essa daqui, ó, essa função aqui, ela é mais constante no intervalo 0π, ela não tem muita variação. Por isso que a técnica numérica funciona muito mais eficientemente, converge mais rápido. Se você olhar essa função aqui lá no GeoGebra, o que você vai perceber? Que no ponto zero, ela vale 1 e ela faz isso, ó, ela cresce muito rapidamente. Ok? Então, quando você faz as subdivisões do intervalo, para você capturar essa derivada mais alta dessa função aqui, né, porque ela cresce muito mais, você precisa subdividir num número muito maior de intervalos. É por isso. Mas, novamente, ó, apresentei um problema, apresentamos como que a gente calcula a solução. Achar primitiva eu tenho várias formas, uma delas é estudar a seção 7.3, mas não é conteúdo mais fundamental do meu curso, ok? E outra opção é você recorrer ao apoio computacional, que eu acho muito válido nos dias de hoje. Beleza? Em essência é isso aí, tá? E daí, eu quero discutir mais um exercício. Acho que mais um exemplo. Professor, mas não tem alguma função aí que a gente pode fazer o cômputo de maneira exata? Tem um exercício do livro, tá? Que ele te dá essa função aqui, ó. Funçãozinha um pouquinho enjoadinha, né? Mas é o logaritmo natural do cosseno de x, com x maior ou igual que 0 e menor ou igual que π sobre 3. A primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no GeoGebra, né? E apresentar o gráfico da função. Digita ela lá, f de x igual a tanto. Daí você vai ver o gráfico da função. O gráfico dessa função. Se você não quer fazer na mão, né, usando recursos lá do capítulo 4. Nem vale a pena, tá, gente? A ideia é você vai lá e visualiza o gráfico da função. Tá? Visualizado o gráfico da função, claro, nesse intervalinho aqui, né? Então você vai usar o function, né? O f de x é function. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui, ó. No GeoGebra você vai colocar aqui f de x igual a function. Qual função? ln, abre parênteses, cosseno x de 0 até π sobre 3. Perfeito? Você olha ali que tem uma curva, que é o gráfico da função. O que o exercício quer? O exercício pede para você calcular o comprimento daquela curva. Bom, a gente já estudou um pouquinho. O comprimento daquela curva vai ser exatamente integrar de 0 até π sobre 3. Tá? Raiz de 1 mais a derivada dessa função. Rascunho aí. Quanto que é a derivada dessa função? Vamos lá. f' de x é u' sobre u. Então, menos seno x sobre cosseno x. Ou seja, essa é f', tá? Só que quando você eleva ao quadrado, vai ficar aqui seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, dx. Tá? Essa primitiva aí dá para a gente fazer o cálculo de maneira exata, tá? Então,
essa integral dá para fazer o cálculo de maneira exata. Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho raiz de cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Ok? Agora, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, vai ficar a integral de 0 até π sobre 3. Eu tenho 1 dividido por cosseno ao quadrado, ou seja, secante ao quadrado. Tá? Quando você toma raiz, você vai ter aí o módulo da secante, né? Só que observa o seguinte, o que é a secante? É 1 sobre o cosseno. Tá? Aqui eu errei, né? 1 sobre o cosseno. O cosseno, 1 sobre o cosseno. Então, olha, o cosseno no intervalo 0 até π sobre 3 é sempre positivo. Então, o módulo dele é ele mesmo. Então, eu tiro esse módulo aqui porque no intervalo 0 até π sobre 3, esse número aqui é sempre positivo. Tá? Agora, primitiva da função secante, a gente já sabe. Ah, mas eu sei de cabeça, professor. Ah, lá na seção 7.2, a gente calculou algumas primitivas de funções trigonométricas, né? E lá tem uma estratégia para você buscar a primitiva da secante. Ou você consulta uma fórmula, uma tabela, né, de fórmulas de primitivas, ou você vai lá no Wolfram Alpha e pede quanto que é a primitiva, tá? Então tem um monte de formas aí, mas nesse caso aí, é exatamente ln do módulo da secante de x mais tangente de x, calculado de 0 até π sobre 3. Isso vai dar o que aqui? Eu tenho secante de π sobre 3, né? O cosseno de π sobre 3 é quanto? O cosseno de π sobre 3 é meio, certo? Então, eu tenho 1 sobre meio, então é 2. Aqui eu tenho ln de 2. Mais a tangente de π sobre 3 é exatamente o seno de π sobre 3, que é a raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno de π sobre 3, que é meio. Cancela, cancela, sobra a raiz de 3, então. Ok, dá para fazer as continhas de forma exata aqui, tá? Esse número 2 mais raiz de 3 é positivo, então eu posso tirar o módulo aqui, tá? Posso tirar o módulo. Agora eu tenho que subtrair o quê? A secante de 0 é 1, a tangente de 0 é 0, então aqui eu tenho 1. Módulo de 1 é 1, logaritmo de 1 é 0, então vai ficar 0. Então é isso aí, unidades de comprimento, tá? Então, essa curva aqui, ó, que você foi lá no GeoGebra e viu o gráfico naquele intervalo, ela tem exatamente essa medida. Claro, professor, mas e se eu quisesse comparar isso, né, lá com o GeoGebra, pode? Bom, o que você pode fazer é, usando os recursos que eu falei nos exemplos anteriores, é tentar calcular no GeoGebra, né, essa integral aqui, usando a regra dos trapézios, né? Soma trapezoidal, ok? Então, o que você faz, né? Você vai lá e define, sei lá, uma função, vamos colocar aqui, vai lá no GeoGebra, né? G de x igual function, coloca aqui sec de x de 0 até π sobre 3. Né? Aproveita lá o seu controle deslizante, o n, tá? E o L, que é exatamente a soma, né, trapezoidal, que você tem que entrar com a função g, ok? Nesse caso, a função g, o 0, o π sobre 3 e o n. E daí você começa a aumentar o n, e começa a perceber, né, que isso aqui está se aproximando de L. E daí você compara com o resultado exato, né, logaritmo de 2 mais raiz de 3. Se você pedir no GeoGebra para ele aproximar isso, ou quanto é isso, ele vai te dar com 15 casas de precisão, ok? Daí você vai vendo a convergência, vai aumentando o n e vendo as convergências. Professor, por que eu coloco aqui G se na verdade eu quero o comprimento de arco da F? É que sempre lembrar que o comprimento de arco da F, aqui entra a F, né, a derivada dela. Mas no final das contas, você tem uma integral, ok? Então a função é aquela função transformada. Beleza? É isso aí. E agora mais um exercício, mais um exemplo, vamos só deixar apontado aqui quase uma atividade em GeoGebra, tá? Suponha que você tem essa função aqui, f de x igual a x quadrado mais x ao cubo. Funçãozinha simples, né? Um polinômio de grau 2, tá? Só que eu estou interessado ela no intervalinho 1, 2. Se você não tiver com muita vontade de fazer continhas, vai lá no GeoGebra, tá? E coloca assim, né? f de x igual a function, ok? X quadrado mais x ao cubo é a função, no intervalinho 1, 2, né?
Então, ele apresenta para vocês o gráfico, ou seja, o mapeamento dessa conta para x aqui no intervalo 1, 2. Tá? Qual o objetivo? Você vai enxergar aí um gráfico e você quer o comprimento desse gráfico. O que a gente sabe dos nossos estudos? Que o comprimento desse gráfico nada mais é do que somar de 1 até 2. Qual função? Raiz de 1 mais a derivada aqui é 2x mais 3x quadrado ao quadrado dx. Tá? Agora, sugestão. E essa primitiva aqui, achar a primitiva, será que é fácil? Vai lá e brinca com o Wolfram. alpha.com e pede para ele, tenta calcular essa primitiva para mim aqui. Dá uma olhada nela. Essa primitiva não é trivial, tá, gente, fazer a conta. É chato pra caramba. Se ele conseguir, ok? Mas vai lá e tenta achar a primitiva. Se ele achar a primitiva, já pede para ele calcular a integral de 1 até 2, que ele vai te dar o L. Tá? Se você não quiser fazer isso, o que você faz? Né? Próxima etapa agora. Vai lá no GeoGebra, define g de x como sendo essa função aí, né? Então, eu vou colocar aqui function, né? S aqui é RT, daí põe ali a expressão dela, né? Essa função aqui, não esquece a raiz, de 1 até 2, tá? E daí coloca lá para ele calcular para você, dar uma aproximação, né? Usando o soma trapezoidal. Entra aqui com G, 1, 2, opa, não pode esquecer do N, tá? Que é o comando lá, controle deslizante. Então, esse N aqui, se já não está setado, né? Você coloca aqui, né? Controle deslizante. Começa lá com 5, vai até, sei lá, 1000, se você quiser, 1. Ok? Daí você começa a aumentar o valor do N e começa a ver aqui do ponto de vista de soma de trapézios, né? Aproximação dessa integral por soma de trapézios e ver como que está a convergência. Tá? Enfim, o que eu quis vender com essa sessão? Né? Que calcular o comprimento de arco de uma função derivável num certo intervalo nada mais é do que você escrever isso, né? Ou seja, o resumo da história, né? Se eu te dou uma função f derivável no intervalo AB, o comprimento de arco nada mais é do que dado por isso aqui, ó. Ok? Você simplesmente precisa derivar a função e escrever desse jeito. Fato importante, essa primitiva, a primitiva dessa função aqui é um problema chatíssimo, muitas vezes impossível. Por isso que a gente tem que recorrer a procedimentos numéricos, ok? Então, já é legal saber que o L é dado por isso. Então, a gente desenvolveu toda essa teoria até agora para identificar o L desse jeito. Mas e a parte da calculeira, professor? Teorema fundamental do cálculo? Sim, ele tem muita implicação teórica bacana. Mas na hora do vamos ver, você vai ter que usar um procedimento numérico, tá? E sempre lembrar, mas como, né? Lembra da historinha do raiz de 2, né? Ou seja, eu gostaria de saber se existe um x positivo que ao quadrado dá 2. Ele existe, ó. Se você pegar um quadradinho de lado 1, existe esse cara. Então, esse x é o cara positivo que ao quadrado dá 2. Ele não é racional, ou seja, ele não tem representação decimal finita, ou seja, é um pepino. A gente não conhece ele, ninguém conhece ele. O que a gente pode fazer, a gente sabe que ele existe, mas a gente não conhece ele em sua totalidade. Então, o que a gente pode fazer é tentar aproximar. Então, sempre que você precisa do cara positivo, que é o quadrado dá 2, você recorre à máquina para ela te dar essa aproximação. Tá? Então, olha só, eu vou fazer uma sessão, né, que é uma coisa que eu vou fazer daqui para frente dos meus cursos de cálculo, que é uma sessão sobre cálculo aproximado, ou seja, alguns métodos, ideias de métodos numéricos para resolver problemas que aparecem no cálculo. É um mix de cálculo, problema do cálculo, com computador, tá? Eu devo fazer uma sessão só sobre isso, né, como um adendo e um adicional aí para o curso de vocês, tá? Tem muitos cursos de cálculo que vende-se muito essa ideia de achar primitiva. Galera, vamos achar primitiva. O professor ficou lá 3 quadros inteiros achando uma primitiva. Gente, isso não tem mais fundamento, tá? Como técnica para desenvolver traquejo de vocês, sim, certo? Mas não tem mais fundamento, tendo em vista que hoje os sistemas de computação algébrica fazem isso numa rapidez incrível, tá? Então, o que a gente vendeu para vocês são alguns resultados importantes, tá? Para desenvolver habilidades em vocês de raciocínio lógico, tá? A gente apresentou alguns resultados que ajudam a gente na nossa argumentação,
ok? E, enfim, o foco principal é que a gente está aprendendo a pensar. Eu acho que essa é a parte mais relevante do curso como um todo, tá? Mas essa sessão aqui, em especial de comprimento de arco, como os integrandos, né, são funções chatas de deixar primitiva, isso já remete diretamente aos métodos numéricos, ao que a gente chama de cálculo numérico, tá? Então é isso aí, tá? Próximo vídeo aí a gente já deve fazer mais algumas coisinhas nessa linha, tá bom? Até o próximo.